Boa tarde, queridos amigos. Estamos mais uma vez aqui na casa de Simão Pedro, nesta tarde de sol, para compartilhar com os nossos amigos, com os nossos irmãos, mais algumas reflexões à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita. E oportunamente, hoje, nessa véspera de Dia das Mães, nós estudamos um pouco e preparamos um material em relação ao capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Começam os bons espíritos nesse capítulo fazendo citações em relação à piedade filial. E eles começam nos provocando a refletir sobre que maior demonstração da lei geral de caridade pode ser o amor ao próximo. E como amarmos ao próximo sem amar pai e mãe? Não faz muito sentido, né? Então, quando falamos amar ao próximo, por óbvio que está incluído, se não em primeiro lugar, amar pai e mãe. Não basta amar. O Evangelho nos provoca a ampliar um pouco mais essa sensação de amparo. É necessário o respeito. É preciso respeitar. A palavra honrar pai e mãe, ela tem uma conotação de assistir, de proteger, de cuidar quando na velhice, mas não só na velhice, de amparar, de entender quando que as dificuldades estão ficando em demasia para que eles próprios consigam superar, consigam enfrentar. É de apoiar, é de visitar, é de devolver um pouco todo o amparo, todo o cuidado e toda a dedicação. Cita também que todos aqueles que cuidam, que protegem, que amam, estão incluídos no honrar pai e mãe. Porque muitos são os casos que conhecemos de filhos que não são biológicos, mas que recebem o amor da mesma forma, recebem o cuidado da mesma forma. Muitos são os casos que conhecemos de avós mães, de avós pais, de irmãos pais, de tios pais, que merecem o mesmo respeito, que merecem o mesmo cuidado, que merecem a mesma lei de retorno por toda a dedicação, por todo o amparo. Porque será que nós conseguimos mensurar todo o esforço, toda a dedicação do pai e da mãe? Será que isso é claro para nós? Talvez para quem já é pai e mãe consiga mensurar um pouco melhor, porque também está num processo de dedicação, né? De doação de energias, de fluidos, abrem mão muitas vezes de si próprios em favor daqueles seres. Então, talvez quem esteja passando pela paternidade, pela maternidade, consiga mensurar um pouco. Mas será que a gente consegue dar esse retorno tão esperado de nós filhos para com aqueles que nos trouxeram aqui, para com aqueles que abdicaram muitas vezes do alimento em favor do seu filho, da sua filha, da sua coberta, no dia frio, em favor daquele seu ente querido?
Será que nós estamos devolvendo uma parte, pelo menos, disso tudo que recebemos? Ah, mas eu não tenho mais meu pai e a minha mãe aqui no plano material, assim como eu. Mas como que eu devolvo um pouco desse amor por meio das orações, por meio dos pensamentos positivos, por meio dos bons fluidos, que aquele espírito, onde quer que esteja, vai estar recebendo quase que da mesma forma, excluindo a questão do contato físico que não vai ter, mas sentimentalmente, espiritualmente, vai estar recebendo praticamente da mesma forma estes bons fluidos, estas orações. Mas como que está o nosso empenho em devolver todo esse cuidado que tivemos? Em devolver todo esse amparo, toda essa proteção, toda essa dedicação que aqueles pais irresponsáveis tiveram por nós. Também são alguns exemplos que todos nós temos de pais, de mães, de responsáveis que talvez não tenham cumprido na íntegra as suas obrigações. São muitos os exemplos que a gente tem disso. Só que daí, nestes casos, não cabe a nós julgarmos ou avaliarmos. Porque assim como os filhos têm as suas missões de retribuir o amparo e a proteção que receberam, para os pais da mesma forma. Eles têm suas missões, eles têm suas obrigações. Mas não somos nós que vamos cobrar isso. Não somos nós que não recebemos esse amparo, essa proteção, que somos os responsáveis pela cobrança. Em algum momento, cada um de nós vai precisar responder pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Lembremos daqueles cenários que sempre que temos oportunidade de conversar, a gente acaba citando. Por vezes, repetitivo, mas sabemos também que repetimos muito aquilo que precisamos ouvir muito. Então, sabendo destes cenários que são montados entre famílias, nós temos depoimentos de que muitos seres com muita dificuldade de relação uns com os outros, que já tiveram experiências reencarnatórias muito próximos, como irmãos, como vizinhos, como primos, cenários já montados oportunamente para oportunizar que esses irmãos consigam, ao longo das encarnações, se resolverem possíveis dificuldades e problemas de relacionamentos que rodeiam ambos por muitas e muitas encarnações. Até que em algum momento, em determinada reencarnação, solicitado por ambos inclusive, acabam vindo numa encarnação futura como pais e filhos. Não deve existir um amor tão grande como o amor materno, oportuno para a solução de dificuldades de relacionamento espiritual entre dois seres. Uma vez cumprido essa necessidade de relação entre ambos, dificilmente esses dois seres sairão de uma encarnação onde tiveram essa oportunidade de melhorar sem terem melhorado, sem terem resolvido suas dificuldades.
Também teremos exemplos de seres como mãe e filho, como pai e filho, que não conseguiram se resolver. Porque está muito aguçado essa necessidade de vingança ainda. Mas na maioria dos casos é sabido que esse cenário de paternidade, de maternidade, talvez seja o último, mas o melhor cenário que propicia, que oportuniza dois seres a reconhecerem que não pode postergar mais as necessidades de vingança, de ódio, e trocam esses sentimentos através desse amor puro e demasiado da relação mãe e filhos, transformando estes seres a partir desta encarnação em seres amigos, em seres que conseguem já fazerem com que o amor predomine o ódio, fazer com que as boas relações predomine o egoísmo, predomine a vingança, e assim fazendo com que esses seres cresçam muito espiritualmente. Em seguida, Jesus disse: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Já fazendo um link com esses cenários que são montados nas nossas reencarnações. E aí nós vamos lembrar da parábola em que Jesus estava em um ambiente cercado por aqueles que o seguiam, que o ouviam, simpatizantes do que trazia Jesus como ensinamento, do que fazia Jesus através dos seus exemplos. E algum daqueles que o seguia veio e disse: mestre, sua mãe e seus irmãos estão para o lado de fora e não conseguiram entrar. Você precisa ir lá vê-los, né? E Jesus disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eu estou diante deles. Neste caso, nos dá um sentimento de contradição da parábola versus o título, versus o conteúdo. Porque se honrar é devolver, porque se honrar é amparar, é cuidar, não teria Jesus com isso dito ao contrário? Jesus não estaria dizendo: deixe para lá minha mãe, que me trouxe ao plano material, que cuidou de mim? E tentaram fazer com que parecesse uma contradição do mestre. Mas por óbvio, e aí linkando a essas reencarnações que nós temos muitas vezes, trazendo para perto de nós estes seres que por necessidade de relação são aproximados, Jesus por óbvio quis dizer que todos nós somos irmãos, que todos nós, dependendo do cenário em que estivermos, estaremos como irmãos, estaremos como pai, estaremos como mãe. Não que ele não quis priorizar sua mãe e seus irmãos, não é esse o intuito, mas de ensinar através dessa parábola que, dependendo do cenário que for montado, e na maioria das vezes por nós mesmos, qualquer um pode ser nosso irmão. Nos nossos estudos aqui na casa a gente costuma usar um exemplo, né? Que eu acho que todos podem
refletir a respeito, porque é uma coisa que tem em todos os lugares. Aquelas pessoas que no sinal de trânsito acabam pedindo alguma coisa, né? Quem de nós pode garantir que aquele ser não é um irmão nosso? Aos olhos de Deus todos são, mas no sentido de famílias espirituais. Quem garante que aquele ser não foi meu pai na existência anterior? Que eu não fui pai dele? Que nós não fomos irmãos? Quem consegue garantir isso? Ninguém. Por isso Jesus fala isso na parábola. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Porque aos olhos do processo reencarnatório, muitos dos que nos cercam, mesmo que não familiar tão próximo, pode fazer parte da nossa família espiritual, e nós vamos falar um pouco mais à frente sobre isso. Parece um pouco contraditório, como disse, porque o convite de reflexão nesse capítulo é justamente nesse sentido, de nós percebermos a necessidade do retorno a quem nos cerca e a quem nos trouxe ao mundo mais ainda. Porque fica muito claro neste capítulo, mais para frente um pouquinho, fala de parentesco corporal e parentesco espiritual, que nós temos os laços de sangue e nós temos os laços espirituais. Então nós vamos ter umas famílias que são montadas aqui no plano material de acordo com as nossas necessidades. Então pode acontecer de um ser reencarnar em uma determinada família apenas por uma missão, apenas para desenvolver determinadas atividades, determinado trabalho naquela família, a título de ajudar aquela família a perceber algumas coisas que se faz necessário. Mas com a possibilidade daquele ser não ter nada a ver com a família espiritual daquela família que por hora ele está reencarnando com laços de sangue. E quando do seu desencarne, por óbvio, após esta missão, vai poder estar retornando para a sua família espiritual. Ao mesmo tempo que durante essa missão, vai ser muito comum deste ser que está nessa família de sangue para ajudar em missão, ter relações com outros seres próximos dele, por vezes colegas de trabalho, por vezes vizinhos, que ele vai ter uma afinidade, um amor, que muitas das vezes muito maior do que com aquele irmão daquela família de sangue, justamente pelos motivos que nós citamos. O planejamento espiritual, ele é tão grande, tão justo e tão amoroso, que ele permite inclusive isso. Quando tu assume uma determinada missão nesta família, tu ainda ganha a oportunidade de alguma maneira ter relações com os entes da tua família espiritual, que provavelmente estejam em missão também naquelas famílias que eles reencarnaram, mas acaba ficando uma corrente de união propositalmente formada neste cenário para que ambos os seres continuem próximos e se amando. Daí aquela tese, aquela frase tão popular que a gente ouve, né? Parece que eu gosto mais do meu colega de trabalho do que do meu irmão. Parece que eu tenho uma amizade
muito mais antiga com a minha vizinha do que com o meu irmão, com o meu pai, com a minha mãe. Daí surgiram essas frases. É óbvio, a tua afinidade de família espiritual está com aqueles seres que momentaneamente trabalham em missões separadas. Quem de nós nunca ouviu dizer, na família X lá, como é diferente aquela pessoa? Como ela tem ações e atitudes diferentes dos demais? É tão mais carinhoso, é tão mais dedicado, é o que mais protege os pais. Como é diferente? Não tem nada de novo, não tem nada de espetacular nisso. Apenas um ser num nível de progresso espiritual já um pouco melhor, que vem e reencarna naquela família para que através dos seus exemplos ele consiga tocar mentes e corações destes seres, e que a partir desses exemplos estes seres começam a seguir também e conseguem, mesmo que passos poucos ou lentos, mas dar passos em direção do seu progresso espiritual. Ao contrário também é verdade. Muitas vezes a gente diz, aquela família completamente estruturada, completamente organizada, mas aquele ser parece que faz tudo diferente. Nem parece ser membro daquela família que é tão estruturada, tudo tão direitinho. Faz tudo diferente. Faz tudo pelo lado negativo, faz tudo para não dar certo. Também fica muito claro que um ser com necessidades de evolução vem e reencarna naquela família justamente para aprender um pouco mais, para se desenvolver e também ensinar um pouco mais para aquela família. Porque não estamos nesse processo de evolução simplesmente ensinando. Em qualquer relação que temos, em qualquer oportunidade de relacionamento, nós ensinamos, mas também aprendemos, também levamos alguma coisa. Então não é simplesmente ensinar. Mas o que é importante para que a gente compreenda um pouco a diferença entre os laços consanguíneos e os laços espirituais é nesse sentido. É que muitos são os cenários formados para que a gente consiga evoluir. E acreditem, meus amigos, nós mesmos, na espiritualidade, com uma visão um pouco mais avançada do que é necessário, somos quem escolhemos essas missões. Então, nós estamos com o cônjuge que devemos estar, nós recebemos aqueles filhos que deveríamos receber, nós estamos em determinada família em que nós temos dificuldades com esse ou com aquele membro que nós devemos estar. E não que isso sirva para que a gente também aguente qualquer coisa, não é isso. Mas que a gente tenha ciência de que normalmente quando nós temos dificuldades com determinados seres, é porque aquele cenário já foi montado para que a gente consiga se resolver. Um outro dia eu ouvi de um expositor, muito próprio inclusive o que ele disse, e estou plagiando aqui, tamanho é a importância que eu dei para essa fala dele, é de que não adianta também uma mulher ficar sofrendo violência, ficar sendo agredida no lar, achando que tem que passar por isso, porque a espiritualidade montou esse cenário. Não, aí não é aguentar, aí é imprudência, porque extrapolou todo o senso, enfim, todo o senso normal de convívio, porque ter dificuldades, não ter a mesma visão,
ter opiniões diferentes. Isso faz parte do convívio dos seres. Agora, quando parte para a extremidade, né, de uma agressão, aí não é aguentar aquele ser para se melhorar. Aí é imprudência. Essa relação precisa ser extinta de imediato. Então, depois que eu ouvi isso desse palestrante, eu passei a falar, porque de fato é isso que tem que ser feito. Eu preciso me resolver com esse ser. Tudo bem, coloque esforço, coloque bom senso, né? Coloque muito diálogo para que as coisas se resolvam, mas quando vai para o extremo, aí não é esforço em resolver, né? Aí passa a ser imprudência. Então, só é importante essa diferença entre famílias consanguíneas e famílias espirituais. Logo a seguir, nas orientações dos espíritos, vem um tema que vem tratar da ingratidão dos filhos e os laços de família, extrema importância também. E aí fala que a ingratidão é uma demonstração maior do egoísmo. Porque quando a gente consegue ter ciência de tudo que recebemos de alguém, o tema é honrar pai e mãe, mas isso pode ser diversificado para todas as relações. Mas quando a gente tem consciência que recebeu, né, carinho, cuidado, respeito, atenção, dedicação, e que o nosso retorno não está sendo esse, que a gente tem uma postura e um comportamento completamente diferente disso, nós entramos na ciranda do egoísmo. Quando eu precisei receber as noites de sono do meu pai e da minha mãe me embalando, né, alimentando, os rigores do frio para trabalhar e trazer, né, aquelas coisas que nós precisávamos quando criança, tudo isso foi muito bom. Agora meu pai e minha mãe não têm mais saúde para isso, não tem mais condições de enfrentar esses rigores. Por óbvio, agora eu enfrento esses rigores e levo para eles tudo isso que é necessário. Deveria ser assim o ciclo. Mas quando isso não acontece porque o meu egoísmo não permite. Porque mesmo eu tendo recebido todo esse cuidado, todo esse amparo, eu não consigo me dedicar a retribuir ele. Porque eu continuo vivendo aquela necessidade de ser atendido. Mas eu já sou um ser independente, já sou um ser que consigo lutar pelo que preciso, e que nesse momento, conseguindo lutar e ser independente, eu preciso também retribuir aquilo que eu recebi, e eu não consigo. Por quê? Porque o egoísmo, a ingratidão começam a tomar conta do meu comportamento. Não consigo enxergar que eu preciso agora devolver tudo o que recebi. E nós vivemos num mundo em que nós priorizamos muito as coisas materiais. A nossa vida, ela é dividida, eu costumo dizer que em faixas. Eu procuro dividir a vida em faixas de 10 anos, porque a gente acaba dando alguns saltos importantes a cada 10 anos, seja no nosso comportamento, seja no amadurecimento, mas também nas necessidades, porque começa muita coisa a mudar a cada 10 anos. A gente melhora, mas a gente por vezes também piora. Então por isso eu tenho o hábito, né, principalmente junto aos estudos com os jovens, de fatiar a vida em 10 anos, porque eles estão na segunda fatia. Então para eles irem mensurando já o quanta coisa está por vir e quanta coisa precisa fazer em cada uma dessas etapas. Mas o cuidado com a ingratidão e com o egoísmo tem que ser muito forte. Em muitas dessas fatias de 10 anos da vida, a gente foca no que julga conforto.
no que julga lazer. Então as festas, os vícios, o aproveitar a vida, que em determinadas faixas da nossa vida é festas, é sair, né? E não que isso não seja bom. Quem não fez, né? É bom, é importante. O problema é que essa faixa de 10 anos ela termina, começa outra. E normalmente quando a gente faz uma análise da faixa que passou, a gente muitas vezes se arrepende pelo que não fez, ou pelo que deveria ter feito melhor. Mas aí já passou essa faixa, a gente tem uma outra para corrigir, e assim sucessivamente. Mas são faixas que nos trazem muita dedicação às coisas materiais, às coisas mundanas, os vícios, não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando nós chegamos à espiritualidade, no final desta encarnação, que daí nós vamos precisar fazer o nosso exame de consciência, vai ter aquele gráfico lindo, né? De tudo que nós planejamos, naquela reunião reencarnatória que nós falamos na semana passada, tudo que nós planejamos versus o que nós realizamos. Tudo que eu tinha estipulado como meta e tudo que eu estou conseguindo realizar. O que eu estou conseguindo? O que eu deixei de fazer? O que faltou fazer? Aí nós teremos algumas decepções, nós teremos também muitas alegrias, né? A gente vai ter muitas comemorações, mas a gente vai ter também algumas angústias por coisas que eram imprescindíveis e acabou que a gente deixou passar. E aí sempre vai ter aqueles questionamentos em relação ao que fizestes com os filhos que te foi confiado. Ao mesmo tempo, que retorno deste àqueles pais que tanto te cuidaram? Como que foi essa relação? Nesta etapa tu conseguiu cumprir? E está tudo lá no nosso exame de consciência. Não é pecado, não é Deus e Jesus nos castigando. Isso não é castigo. Simplesmente deveria ter feito isso, fiz isso. Como retorno eu teria isso, vou ter isso. Então não é castigo. Por isso que no Espiritismo aqui a gente diz, não tem céu e não tem inferno. Eu vou estar no local em que eu me colocar. Em relação às minhas decisões, às minhas atitudes, o meu livre-arbítrio me leva a tomar decisões e essas decisões me colocam em locais devidos a eles. Deus não faz a prova maior do que a nossa capacidade de enfrentar. Até porque essas provas, essas expiações, praticamente 100% delas foram escolhidas por nós. Temos que acreditar nisso. Agora aqui encarnados com o corpo, a gente não consegue perceber, né? Porque a gente tem esse apagão das existências anteriores. Mas quando nós estamos sem o corpo na espiritualidade, nos preparando para retornar, nós não temos esse apagão. A visão da estratégia macro é avançada. A gente consegue perceber na íntegra o que nos falta e o que ainda é preciso fazer. Mas Paulo, então por que sabendo disso, quando a gente volta, a gente não volta sabendo disso e melhora, mas daí tu não melhorou? Porque se torna uma prova com consulta. Tu veio sabendo o que tinha que fazer, fez. Tu não mudou porque tu te corrigiu. Tu não fez daquela maneira porque tu tá te transformando como ser.
Tu fez simplesmente porque se tu não fizesse, tu não iria melhorar. Mas se a gente sabe que se não fizer determinadas coisas, nós não vamos melhorar, por que então a gente não faz? Justamente pelo apego às coisas materiais. Porque para cada escolha precisa de uma renúncia. Ah, mas eu não vou lá trabalhar na casa espírita. Não, é que sabe o que é? É que sábado eu tenho... Tá, mas os estudos na terça... Não, é que terça-feira, sabe o que acontece? Então nós sempre temos uma justificativa. Para tudo que a gente for fazer que importa em avanço para nós por conforto ou para não mexer na zona de conforto, a gente inventa uma justificativa. Porque para que eu atinja esse objetivo, eu tenho que renunciar a isso. E isso é muito difícil para nós. Porque são as coisas materiais, são os gozos da vida. São o que nós julgamos conforto e felicidade. Nos atraem e ao mesmo tempo não nos permitem alcançar determinados objetivos. Então Deus não nos dá uma prova maior do que nós podemos carregar. As provas do nosso coração são as mais penosas, porque são as que nos provocam mais a pensar na evolução, na transformação, e aí nos cobram mais a mudar. Lá na questão 792, nós já partindo para o encerramento, na questão 792 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores assim: por que a civilização, por que nós não realizamos imediatamente todo o bem que nós podemos realizar? Por que a gente então não faz de uma vez o que nós podemos fazer? E os Espíritos respondem a Allan Kardec: porque nós não estamos dispostos e nem prontos para mudar. E por que nós não estamos dispostos e nem prontos? Em função do que nós falamos anteriormente. Porque os gozos terrestres nos impedem de fazer as principais mudanças, nos impedem de avançar com mais agilidade, com mais rapidez. Portanto, meus irmãos, esperamos de alguma maneira útil as nossas reflexões à luz do capítulo. Desejamos que nesse Dia das Mães consigamos mandar demonstrações de muito amor para todas aquelas mães e pais, encarnados e desencarnados, que tomaram, que tomam conta de nós, que consigamos emitir fluidos e orações de muito amor, demonstrações de muito afeto, não só no Dia das Mães, mas que essa reflexão sirva para a nossa vida, do quanto é importante nós protegermos, nós ampararmos aqueles seres que fizeram muito por nós. Fiquem todos na paz de Deus e de Jesus, que todos tenham um bom fim de semana e feliz Dia das Mães a todas as mães. Muito obrigado.